eu quero convidar a você para que você possa prestar bem atenção nesse assunto. O tema de hoje, quando nenhum anjo salva o lar. Nós vamos aprender um pouco das histórias bíblicas, da história de Ló. Nós iremos meditar no livro de Gênesis, capítulo 13. Vamos aprender um pouco sobre Ló, onde que nem um anjo conseguiu salvar a família toda de Ló. E nós vamos ver o porquê levou a família de Ló aí ao fracasso. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender o seguinte. O principal mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O foco da Bíblia, o foco da mensagem bíblica é um foco voltado para o relacionamento. É um foco voltado na restauração do relacionamento entre o homem e Deus e o homem e o homem. Toda pessoa cristã que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador vai compreender que ele não vive mais para si. Ele vive para aquele que o criou. E Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu para fazer uma transformação na nossa mente, no nosso coração, de tal maneira que nós pudéssemos ser pessoas que tivesse um relacionamento restaurado com Deus, com o próximo e também com a natureza. E como igreja, nós temos uma missão muito grande, uma missão de trabalhar na restauração de relacionamentos, na restauração de vidas. Então, na mensagem de hoje, quando nenhum anjo salva o lar, nós precisamos aprender algumas lições que são antigas, porém a história ela vai se repetindo. E nós nos encontramos numa situação muito semelhante ao povo de Sodoma e Gomorra. Isso a nível de mundo. E da mesma maneira como Deus fez juízo ao povo de Sodoma e Gomorra, Ele também vai fazer juízo nos nossos dias. Mas antes, eu quero falar para você sobre um estudioso, Carl Zimmermann. É um sociólogo da Universidade de Harvard. Em 1947, ele estudou o que aconteceu com a queda dos grandes impérios. Grécia, Roma, né? O que aconteceu para esses impérios que passaram por muito tempo dominando o mundo? O que aconteceu para eles ruírem? E Carl Zimmermann, um sociólogo, ele se concentrou na sua pesquisa no aspecto da família. E ele encontrou o seguinte: nessa época, o casamento perdeu o aspecto sagrado. Já não tinha mais um aspecto sagrado. As defesas de forma alternativa de casamento, elas eram fundidas. Divulgavam novas formas de casamento, novas formas de família. Os movimentos feministas floresceram. Isso escrito em 1947, nesse livro de Carl Zimmermann. Os cuidados paternais tornaram-se mais difíceis. Não conseguiam cuidar bem aí dos filhos. O adultério ele passou a ser comemorado. E a abundância de perversão sexual, inclusive sexo com animais, e com grande prática aí do incesto e do homossexualismo. Isso, se você colocar aí na internet a causa, como estava a família dos impérios quando ruíram, você vai encontrar outros autores
também falando da devassidão, principalmente de Roma. Era um caos moral. E quando a família ela se encontra com problema, não é só a família que padece, mas é a sociedade também. A sociedade ela também se encontra em risco. Famílias fracas, sociedade fraca. Igreja que tem famílias fracas, a igreja também é fraca. Porque nós somos frutos primeiramente da família. E existe, por exemplo, um grande objetivo em destruir a família, porque para alguns psicólogos, para algumas linhas da filosofia, diz que o que acaba com o homem é a própria família. E que quem tem que cuidar dos filhos é o Estado, porque a família ela é opressora sobre os seus filhos. Você há de convir que muitos problemas sexuais, muita maneira de arrebentar os filhos se encontram lá. Isso também é uma verdade, mas ela não é toda a verdade, porque hoje nós nos encontramos como estamos com a família, porque isso tem uma longa história de estar aí destruindo a mente dos pais, a mente dos filhos, e tem causado uma confusão muito grande. Mas nós, como igreja, nós somos chamados para poder fazer um trabalho especial em prol da reestruturação da família. E na mensagem de hoje eu quero fazer um apelo para você, para que você se envolva nessa questão de salvação das famílias. E a igreja é o instrumento de Deus para que nós possamos trabalhar essas questões. Quando nós vamos olhar as estatísticas, um pesquisador relatou que 94% das cenas de sexo são mostradas na televisão entre pessoas não casadas. As famílias chefiadas por mães solteiras e por pais solteiros é o tipo de família que mais cresce. Em 1998, um estudo revelou que a maioria dos primogênitos nascem fora do casamento. A presença de padrasto ou madrasta na família é o melhor indicador de risco de abuso infantil já descoberto. Todos esses problemas, todas essas dificuldades, elas têm ocorrido dentro da família. O que será do nosso mundo se essa tendência se mantiver? Poderá a nação, a família, a igreja sobreviver sem as famílias tradicionais? Será que a sociedade, a igreja, ela vai sobreviver sem as famílias tradicionais? De que modo Deus responderá às nossas orações para protegermos a nossa própria família? Eu aqui quero começar primeiramente fazendo um apelo para você trabalhar, lutar pela sua família. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 10. E vamos aprender algumas lições para a nossa vida com a história desse homem de Deus chamado Ló. Gênesis capítulo 13, verso 10 a 13 diz assim: Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Esse texto, ele está num contexto em que Deus havia chamado Abraão para que em Abraão fosse abençoado todas as famílias da terra. E Ló, seu sobrinho, ele também sai junto com Abraão para poder participar das bênçãos que Deus iria dar para a família de Abraão e todos aqueles que tivessem no seu lar. Só que
nessa jornada, nesse caminho, os empregados de Abraão com os empregados de Ló começaram a brigar, porque por causa dos animais, por causa da pastagem. O clima já tinha esquentado um pouquinho. Abraão então chama seu sobrinho e diz assim: olha, para que não haja uma desavença entre meus empregados, os seus empregados, olha aqui, olha para essas campinas. E se você disser, você escolhe primeiro. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a gente não pode viver no mesmo ambiente, somos muito ricos. E quando está aí junto, está dando problema. E Jó e Ló, ele levanta o seu olhar, vê para a campina de Zoar, em direção a Sodoma e Gomorra, como sendo uma campina mais bonita, uma campina mais verdejante, melhor para os seus animais. E ele então escolhe indo em direção a Zoar, em direção a Sodoma. No texto de Gênesis capítulo 19, verso 15 a 17, faz um segundo relato sobre a história de Ló. Ele vai em direção à campina e o texto diz assim, verso 15 a 17. Ao amanhecer, apertaram os dois anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontra, para que não pereça no castigo da cidade. Aqui, a cidade de Sodoma e Gomorra já estava bem pervertida. Abraão havia intercedido pela família de Ló, pelo seu sobrinho, e Deus envia dois anjos para poder resgatar Ló dessa cidade. E aqui esses dois anjos estão na casa de Ló. E agora os anjos dizem: como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, ele e a sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Percebemos que esses homens, que eram dois anjos, que chegaram na casa de Ló, precisaram pegar Ló pela mão, porque Ló estava demorando a sair dali. Aqueles homens já haviam demonstrado que eles eram de natureza especial. Porque quando eles chegaram na cidade e Ló o recebeu na sua casa, os homens daquela cidade vieram bater na porta da casa de Ló, porque queriam abusar sexualmente desses homens. Esses homens, então, fecharam a porta, cegaram as vistas daqueles homens, impedindo com que eles arrombassem a casa de Ló. Isso já havia demonstrado que esses dois homens, eles tinham uma missão especial e eram pessoas especiais. E quando esses dois homens, esses dois anjos, dizem para Ló: vamos, Ló ainda estava com dificuldade para poder sair daquela cidade. Esses homens dizem: olha, pega pela mão, vamos sair, porque vai vir destruição aí, vai vir fogo. E arrasta esses dois homens, arrasta Ló e a sua família daquela cidade. O outro texto que eu quero ler é o texto de Gênesis 19, verso 31, 32, 37, 38, que diz assim: Ló, ele fugiu da cidade. Vocês já devem ter ouvido a história que a mulher de Ló se vira para trás e se transforma numa estátua de sal. Ló, ele vai até a cidade de Zoar. Ali a maldade também estava imperando e Ló, com medo, ele vai para as campinas. E quando Ló estava na campina,
a filha primogênita, olhando e não vendo marido para elas, e com medo de não ter descendência, o texto diz que a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Venha, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. As duas filhas embebedam o pai e têm relação sexual com o pai, e desse incesto nasceu as duas nações de Moabitas e Amonitas. Esse é um rápido relato da história de Ló. Ló saiu da terra junto com Abraão para poder participar das bênçãos. Ló era um homem rico, mas o seu fim foi morando em uma caverna, sem sua esposa, de maneira que foi pai dos seus próprios netos. O que é que deu errado? Tinha tudo para ser uma bênção, tinha tudo para prosperidade, tinha tudo para ser uma família abençoada, mas a descendência de Ló foi uma descendência iníqua, apesar dele ter sido um homem justo, que a Bíblia coloca Ló como sendo um homem justo, mas a descendência de Ló foi uma descendência que perturbou muito os israelitas. Se tornou uma nação depravada, e para vocês verem, o início da família ali de Ló, né, a descendência de Ló, também é dentro de uma depravação. Onde é que as filhas embebedam o próprio pai para ter relações sexuais com o pai. Isso já demonstra, amigos, como estava a cabeça não só de Ló, mas também das filhas, apesar que a Bíblia diz que o pai não sabia. Mas você já vê algo muito estranho quando os dois homens lá na cidade de Sodoma e Gomorra estão tentando tirar Ló da cidade, e Ló está com dificuldade em sair da cidade. Os homens da cidade estavam querendo abusar dos dois homens que Ló havia hospedado, e Ló diz assim: não, está aqui as minhas duas filhas, não faça isso com esses homens, usa de misericórdia com os homens, mas em contrapartida ele diz assim: não, está aqui minhas filhas, toma elas aí, abusa. Mentalidade de Ló. O que nós podemos aprender sobre essa família que foi se desintegrando e o que tem isso a ver com os dias de hoje em que nós vivemos? O primeiro passo que nós podemos ver da destruição da família de Ló é que Ló, ele vai em busca de conforto da cidade. Gênesis 13:12 diz que ele ia armando suas tendas até Sodoma. Ele olha para o campo verdejante, ele olha para onde havia facilidade, e ele escolhe o caminho da cidade, ele escolhe o caminho de Sodoma e Gomorra. Amigos, aqui vai uma lição para nós. Você sabe por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Deus, quando o homem pecou lá em livro de Gênesis, Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Porque o homem, ele precisa passar por algumas dificuldades para o seu caráter ser restaurado. Pai, se tem um erro na educação dos seus filhos, é quando você quer proteger os seus filhos em todos os aspectos, não deixando com que os seus filhos enfrentem dificuldades. Eu e você, que somos de uma geração que passou por dificuldade, teve que enfrentar muitas dificuldades na vida, nós conseguimos enfrentar as dificuldades da vida com muito mais serenidade do que essa geração onde é que os pais têm dado conforto, têm dado de tudo.
O filho, hoje, de 10, 12 anos, está com celular. Não, eu não tive isso, tomo o celular para o filho. Né? Ah, eu não tive videogame, está aqui para o filho. Eu não tive bicicleta, está aqui para o filho. Os pais, em busca de dar conforto, têm feito com que o caráter dos seus filhos seja um caráter não preparado para a vida. E o primeiro passo de Ló é um passo de ir em busca de conforto da cidade. É um passo ir em busca de dar o melhor. A Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra, eles eram mal perante o Senhor. E Ló foi lá se meter com essa turma. O segundo passo que nós podemos aprender sobre Ló é que a influência da cidade mudou a mentalidade da família de Ló. A família de Sodoma e Gomorra, as famílias, o estilo de vida de Sodoma e Gomorra era um estilo de vida entregues a comer e beber em excesso. Nunca na história da humanidade o homem tem comido tanto quanto agora. Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes no dia de domingo, meu pai comprava um refrigerante. E aquele refrigerante era de garrafa de convenção, né? De mais ou menos 600 ml. 600 ml. Ia lá, comprava um, às vezes quando tinha uma melhor condição, comprava duas, né? 1,2 litros. E às vezes a família inteira bebia aí 600 ml dividido e todo mundo satisfeito. Às vezes quando comprava 1 litro, né, também estava uma família satisfeita aí com 1 litro. Hoje, se coloca numa mesa aí 2 litros de refrigerante e às vezes parece que ainda não dá. Quando você vai fast food, né, aí se procura te oferecer um sanduíche maior, um copo de refrigerante maior, uma batata maior, por um preço muito mais barato do que, às vezes, um outro sanduíche menor que também iria te satisfazer. Existe, hoje, uma política para poder fazer com que a gente venha comer e beber em excesso, como o povo de Sodoma e Gomorra. Eles eram um povo que estava em busca do prazer, entregues ao prazer. Tipo de filosofia, nosso mundo hoje, o sentido da vida hoje para muitos é a busca pelo prazer. Eu escuto música porque me dá prazer. Eu vou a tal lugar porque me dá prazer. Eu faço isso porque me dá prazer. As pessoas não procuram fazer as coisas porque tem que ser feito. Fazem em busca do prazer. Se não me dá prazer, eu não faço. Também deixam de crescer. Entregues à satisfação própria, à luxúria, à prostituição. Amigo, nos dias de hoje, o adultério é comemorado, é louvado. Basta você ligar, sintonizar o rádio na sua casa e você vai ver que o pecado, ele é comemorado, ele é louvado. A busca pelo prazer acima de tudo. E eles entregues ao comércio e ao trabalho. Território de Zoar, território ali dessas Campinas era muito fértil. Eles não tinham que trabalhar muito para poder conseguir o que queria. No livro Patriarcas e Profetas, página 168, diz assim: quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha a ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele, mas de uma maneira patente fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre a sua fé, e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto o seu interesse com um deles. Ló foi em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. Ele queria ter uma família próspera, ele queria ter uma família que pudesse influenciar aonde ele vivia. Mas ele fracassou. Foi
A cultura de Sodoma e Gomorra que influenciou toda a sua família. Amigo, aqui vai algumas lições. Você não quer ter a sua família destruída? Primeiramente, escolha aonde mora. Cuidado aonde mora. No processo de educação, aquelas pessoas que estão ao seu redor influencia sobre a sua casa, influencia sobre a sua família. Eu me lembro que na minha infância, minha mãe proibia eu andar com determinados amigos. Não quero ver. É só bom dia, boa tarde. Acho que isso é educação aí bíblica, educação de profecia, é ensinado aos nossos pais. Cuidado com a amizade dos seus filhos. Dê direção espiritual na sua casa. Se você não der direção espiritual na sua casa, se você não chamar a sua família, os seus filhos para vir orar, para vir cantar, para vir ler, meditar na Bíblia, não pense que eles vão vir por conta própria. Os pais devem dar a direção à sua casa. Deve haver separação distinta entre o povo de Deus e o mundo. Amigo, não entre nessa história romantizada onde que nós somos amigos de todo. O povo de Deus, ele seleciona os seus amigos. Porque se você anda com o inimigo de Deus, você estará sob risco. Irá fazer influência sobre a sua vida, irá fazer influência sobre a sua casa. Não sacrifique a sua família em troca de bens materiais. Quando a gente vai chegando a uma certa idade, nós vamos valorizando muito mais o relacionamento familiar do que talvez a gente tenha valorizado na juventude. Talvez por falta de ensino, de compreensão. Mas a família é algo que Deus nos deu para nós vivermos em um ambiente onde a gente possa se proteger mutuamente, onde a gente possa ter alegria. Como é bom ter uma família onde é que a gente pode comer junto, participar junto, passear junto. Agora, você não consegue uma família unida sem ter se preparado para isso. Uma família unida, ela não é fruto do acaso. Ela é fruto de trabalho. Ela é fruto de escolhas. É fruto de decisões. Patriarcas e Profetas, página 169, diz assim: ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e a nossa família. Tem um livro chamado Fuga para Deus. Ele também vai ensinando como que você pode escolher um lar, ou como você vai viver no meio da cidade ou perto da cidade, mas a parte da influência do mundo. Como filhos de Deus, Deus chama Abraão para sair do meio da parentela dele, para que aonde Abraão estava morando, a influência corruptora pudesse exercer forte influência sobre a família de Abraão. Deus queria abençoar a família de Abraão. Para isso, tira. Abraão é considerado como peregrino, como alguém que não tem um lugar próprio. Porque enquanto isso, Deus trabalhava na vida de Abraão. Ló, que foi em direção à cidade, a cidade exerceu grande influência sobre a vida desta família. A condescendência por parte dos pais ocasiona um desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação, em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Quando existem pais condescendentes que não são capazes de colocar as regras, colocar os princípios, ordenar a sua família, o coração dos filhos vai enfraquecendo, vai perdendo o temor a Deus, e a influência do mundo acaba subvertendo a vida desses filhos.
A disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos, hábitos que nos farão cada vez mais semelhante aos condenados habitantes de Sodoma e Gomorra. Ou seja, quando nós acompanhamos os hábitos do mundo, o nosso coração vai ficando pervertido. Nós vamos nos tornando semelhante aos habitantes de Sodoma e Gomorra. E aqui, amigo, vai uma pergunta. Qual é o foco do seu lar? Você tem colocado o foco certo no seu lar, na sua família? Talvez eu esteja falando aqui para lares onde está apenas o esposo e a esposa. Se você puder, reúna a sua família. Construa, ensine. A Bíblia diz que para os cristãos haverá maior juízo a ser realizado do que para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Todos nós que dizemos que somos cristãos, Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 15, diz assim: Jesus declara que haverá menos rigor no dia do juízo para o povo de Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam ao Evangelho. A nossa geração, pós-Jesus Cristo, que temos o Evangelho, conhecemos o amor de Cristo, temos o trabalho do Espírito Santo. Jesus diz que haverá menos rigor no dia do juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para a geração que hoje é presente e tem dito que é cristã, mas seu dia a dia, seus princípios negam. Maior pecado há para aqueles que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos e, contudo, negam a Cristo em seu caráter e vida diária. O pecado hoje da igreja, o pecado hoje da comunidade cristã, é que nós temos professado sermos cristãos, conhecermos a Jesus Cristo, professamos guardar os mandamentos, mas nós vemos membros da igreja que negam o caráter de Cristo no seu relacionamento familiar, na educação dos seus filhos, na construção de uma família, que é a melhor maneira que nós temos para pregar o Evangelho. E temos para pregar sobre o reino de Deus. Né? A melhor maneira que um homem e uma mulher têm para poder pregar sobre Jesus Cristo é a maneira como você lida com seu cônjuge, é a maneira como você lida com seus filhos. A mensagem mais poderosa que nós temos para pregar sobre o Evangelho é uma família amável, uma família que reflita o caráter de Cristo. De que modo Deus responderá às nossas orações para protegermos a nossa própria família? Qual é a maneira? No plano de Cristo estão as igrejas. As igrejas, elas não são de existência puramente por vontade humana. A igreja, ela é uma instituição que começou com Cristo Jesus através dos seus discípulos e tem se estendido pela humanidade para que ali famílias pudessem trabalhar no resgate de outras famílias. Famílias por famílias. Você já deve ter ouvido esse slogan. E a missão da igreja, uma das missões da igreja, é restaurar, é salvar família. A família de Ló, ela foi salva porque havia Abraão intercedendo pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Quando você separa um tempo para orar pela sua família, quando você separa um tempo para orar pela família do próximo, você está sendo um intercessor, você está sendo semelhante
a Cristo Jesus. Agora, o grande problema é que nós podemos ser uma igreja que está reunida, mas à beira do precipício. Estão todos conformados e confortáveis em ir à igreja, assistir um culto, assistir um sermão, mas sem se envolver na salvação de pessoas, sem se envolver na salvação de família. Nós corremos esse risco de sermos uma igreja reunida, porém à beira do precipício. Mais cedo ou mais tarde, filhos com problema, cônjuge com problema, e nós precisamos fazer algo em prol das famílias da igreja, em prol das famílias da sociedade. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos de pais que dêem atenção ao seu lar como instrutores da fé. Amigo, o melhor caminho para termos uma igreja fortalecida, uma sociedade fortalecida, é você começar com o seu lar. Não pense em ganhar o mundo e deixar a sua família de lado. Decida ser uma pessoa instrutora, principalmente, do seu lar. Arrume um jeito de reunir a família e falar sobre Deus ou deixar com que eles falem sobre Deus. Seja um instrutor da fé no seu lar. Nós estamos precisando de líderes que transformem a igreja num centro de capacitação familiar. Temos tido muitas reuniões e poucos resultados, porque às vezes nós não temos o foco. A igreja, o corpo de Cristo, precisamos de líderes que queiram se envolver, queiram se capacitar para poder salvar famílias. Porque se você não salva as famílias que estão ao seu redor, não salva a sua própria família, você também pode estar em risco. Precisamos de uma igreja que queira viver os desígnios de Deus para a família. Hoje, as pessoas estão construindo a sua família, dirigindo a sua família de acordo com o seu bel prazer, de acordo com o seu próprio estilo. Não vai dar nada certo. Você já pensou construir um lar? Ou construir uma casa, né? Aonde que a sua esposa tem vamos assim dizer, tem uma planta arquitetônica sobre a construção da sua casa. Tem o marido e tem uma outra planta arquitetônica para construir a casa. E chega na hora de construir a casa, as coisas não batem. Pais, vocês primeiramente precisam conversar. Isso é um motivo para unir o casal. Conversar, vem cá, o que nós vamos fazer com o nosso lar? Como iremos educar os nossos filhos? Talvez, se você já tem os seus filhos crescidos, veja como que você pode ajudar outros pais na igreja. Muitos dentro da igreja estão perecendo por falta de conhecimento, coisas que poderiam ser solucionadas de uma maneira muito mais prática e fácil. Não são porque não têm conhecimento. E outra, não tem ninguém que o ensine. Amigo, queira viver os desígnios de Deus para a sua família. Não queira construir a sua família de acordo com a psicologia, de acordo com as filosofias modernas. Veja o que a palavra de Deus tem para orientar sobre a construção. É muito bom nós termos um lar feliz e é muito bom nós trabalharmos nessa direção. Estarmos no céu com a família reunida e dizer, Senhor, aqui estão os meus filhos que tu me deste. Que bom nós estarmos reunidos. Não é bom só no céu, é bom aqui também na terra. Você ter uma família organizada, uma família que contribua com a sociedade. O que nós podemos fazer? Eu queria fazer para você um apelo neste momento. Nós precisamos
de pessoas que se envolvam na capacitação para poder ajudar famílias, para trabalhar no ministério Famílias por Família. E nós temos visto cada vez mais pessoas que têm procurado viver de uma maneira egoísta, como foi Caim. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Vida em comunidade, vida na igreja, requer uma ajuda mútua, requer um cuidado mútuo. E nós somos chamados para fazer uma transformação em nosso lar, em nossa vida, como também na vida dos nossos filhos, na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Igreja, nós precisamos trabalhar em prol disso. Ore por isso. Leia sobre isso. Estude sobre isso. Decida ser um líder. Decida ser uma pessoa que irá trabalhar em prol das famílias. Não seja alheio. Outro cuidado. Aonde você mora, não deixe com que seus vizinhos e até mesmo parentes ímpios façam influência sobre o lar, faça influência sobre a sua casa. Você precisa saber muito bem qual é o rumo, qual é a direção que você vai dar para a sua casa, para que a sua família não pereça. A família de Ló, mesmo indo 2 anjos, não conseguiu salvar a família de Ló como um todo. Os genros não quiseram ir, zombaram da fé de Ló. A esposa lamentou o que havia deixado para trás, olhou para trás e virou estátuas de sal. As 2 filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relação com o pai. E depois veio a geração aí dos amonitas, moabitas, que foi um problema para o povo de Israel. Tudo isso porque escolha da onde morava, a influência da onde estava, falou muito mais alto que a palavra de Deus e as orientações de Deus. E foi trágico. Deus quer salvar o seu lar. Deus quer salvar a sua família. Deus quer que você coma do melhor dessa terra. Mas para isso, existem orientações, existem trabalhos. Você não pode dirigir a sua casa como você bem pensa. Você precisa dirigir a sua casa como Deus. E nesse momento eu quero orar por você. Se você deseja que a sua casa seja uma casa de bênção, se você deseja que o Senhor venha lhe ajudar a capacitar para ser um obreiro de Deus, orando por família, construindo família, deixa sua mensagem aí no Facebook, escreva aí embaixo. Você que está aí no YouTube, diga assim: pastor, eu quero trabalhar em prol de famílias, eu quero me envolver nisso. Coloca lá um joinha se você não quiser escrever, eu quero. Esse é o momento de, como famílias, nós precisamos, como igreja, nós precisamos ser um instrumento de salvação. Deus nos coloca aqui para sermos um instrumento de salvação, para influenciarmos o mundo em que nós vivemos. A sociedade, ela está prestes a ruir. As famílias já não estão se entendendo. E Deus quer contar comigo e com você para que nós venhamos ter a missão, trabalhar em nome de Cristo Jesus para a salvação dos lares. Não só do meu, mas também. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Orar pela família do Charles Leite, Santana, do Eli, Edis, as pessoas que estão aqui respondendo o apelo. É muito importante, igreja, nós termos famílias que estejam
aí imbuídas na salvação de outras famílias. Nós precisamos trabalhar em prol de famílias. No Facebook nós temos Everaldo de Souza, Virgínia Oliveira, Vânia, Lilian. Estaremos também orando por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas orientações da tua palavra. O Senhor nos criou, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas, Senhor, nós vivemos num mundo como Sodoma e Gomorra. Um mundo voltado para os prazeres, voltado para o comer e beber. Um mundo que não tem o mesmo espírito de Cristo, espírito de sacrifício. Isso, Senhor, tem destruído os nossos lares, as nossas vidas, nossa família. E queremos, Pai, da mesma maneira como foi enviado anjo até a família de Ló, envia, Senhor, também anjos à nossa família, para que nós possamos ter o nosso lar restaurado. Da mesma maneira, Senhor, nos use como anjos para poder trabalhar e ajudar na restauração de outras famílias, Senhor. O Senhor vem buscar um povo, o Senhor vem buscar uma família, o Senhor vem buscar uma igreja que se submeta à tua palavra. Nos ajude, Senhor, a construir os nossos lares de acordo com o teu princípio, não de acordo com o nosso achismo, não de acordo com a nossa própria vontade. Senhor, nos dê um coração dependente, Senhor. Nos dê um coração inclinado a ouvir a tua voz e obedecer. Abençoe grandemente as pessoas que aqui estiveram, acompanhando essa mensagem, acompanhando, Senhor, esta pregação, que o Senhor possa falar ainda mais no coração de cada um, para a honra e glória de Ti mesmo. Ó Senhor, esteja conosco. Obrigado pela misericórdia que ainda tem tido para conosco, ainda não ter nos destruído e não ter nos abandonado. Nos ajude a caminharmos neste mundo em direção a Canaã celestial. É o que nós lhe pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos,